Eu achava que todo tenista era rico, até eu descobrir a verdade por trás do dinheiro no mundo do tênis. Porque a gente vê ali Djokovic, Alcaraz, Sabalenka levantando troféus milionários. Mas e o resto? E aqueles que, por exemplo, jogam as classificatórias, que disputam torneios menores? A realidade é bem diferente do que aparece na TV. Porque enquanto alguns poucos nadam em dinheiro, a grande maioria dos tenistas profissionais está realmente perdendo grana para jogar tênis, ainda mais no Brasil. Hoje eu vou te mostrar o lado obscuro do tênis profissional, o lado que ninguém gosta de falar. Porque enquanto os top 10 ali estão nadando em dinheiro, a imensa maioria dos atletas mal conseguem pagar as contas no final do mês. E olha, isso realmente não é exagero, gente, é matemática pura. Vamos começar ali pelo básico. No tênis, você só ganha se você vencer. Simples assim. Perdeu na primeira rodada? Leva uma mixaria. E ainda tem que pagar o técnico, preparador físico, fisioterapeuta, viagens, hospedagem, alimentação, tudo do próprio bolso. Então deixa eu te dar um exemplo real aqui, por exemplo. Carlos Alcaraz, o prodígio da geração dele, foi o tenista que mais ganhou dinheiro em 2023. Sabe quanto, gente? 10 milhões de dólares. Mas e se eu pegar um número 100 do mundo? Normalmente, nesse ranking, um atleta ganha aproximadamente 600 mil dólares em premiação. Continua parecendo muito, né? Mas calma, gente. De imposto nos Estados Unidos, metade disso vai embora, só de taxa de equipe técnica, preparadores, alimentação, hotel. Pode contar que ali 30% desse prêmio vai pagar os custos de alta performance. Quanto sobra líquido no bolso, então? Em média, 60 mil dólares. E olha que eu tô falando do top 100, gente. Do cara que tá ali entre os melhores do planeta. Agora pensa na galera que tá ali entre 100 e 500 no ranking. Esses ganham, em média, entre 100 e 300 mil dólares por ano. Parece ok, né? Parece um número bom. Só que as despesas continuam as mesmas. Técnico, preparador físico, passagens, hotéis, enfim, várias contas. E no final da conta, muito desses atletas terminam o ano no 0 a 0. Ou até no vermelho, gente, que é pior. E sabe onde esses 10 milhões colocariam o Alcaraz em outros esportes? Na posição 150 de atletas mais bem pagos da NBA, por exemplo. Ou seja, o cara mais bem pago, que mais ganha no tênis, não ganharia nem metade do que ganham jogadores medianos de outros esportes. E se isso acontece com quem tá no topo, imagina com quem tá lutando pra subir. Tem uma história que me marcou muito. É a história de um tenista, Dustin Brown, um tenista alemão que foi amigo de vários jogadores do circuito. O cara é talentoso, assim, joga bonito, mas sabe onde ele morava? No carro dele, gente, isso mesmo. Dustin vivia literalmente dentro do carro porque não tinha dinheiro para pagar um hotel entre um torneio e o outro, por exemplo. E sabe o que ele fazia para sobreviver? Ele encordoava raquetes de outros tenistas nos torneios. E tem vezes que ele ganhava mais dinheiro encordoando raquetes do que realmente com a premiação do próprio torneio. Mas a história não acaba aí. Esse mesmo Dustin Brown que morava no seu carro, ele venceu ninguém mais, ninguém menos que Rafael Nadal em Wimbledon, num jogo épico, realmente histórico, e mesmo assim continuou quebrado financeiramente. Se isso não te choca, eu não sei o que vai chocar. Tem um outro youtuber chamado Caruecel, que inclusive é brasileiro, mas faz conteúdo em inglês. Ele fala que é top 300 no ranking. No vídeo dele, ele fala que ele ganhou no ano 26 mil dólares líquido e teve mais de 39 mil dólares em custo. Ou seja, gente, realmente aquele ano ele ficou no vermelho. E só de encordoamento de raquete, ele gastou mais de 3.500 dólares. O problema é tão sério que em 2023, vários tenistas se juntaram para criar uma espécie de sindicato, exigindo melhores condições e distribuição mais justa das premiações, porque o sistema atual, ele realmente está quebrado. E tem outro detalhe, tá, que pouca gente sabe. No Brasil, a realidade é ainda mais dura. Enquanto na Europa os torneios são mais concentrados geograficamente, dá para viajar de trem, de carro, por exemplo, aqui na América do Sul, os custos explodem. Um tenista brasileiro que queira competir ali no circuito internacional precisa estar sempre voando. Então São Paulo para Buenos Aires para Santiago, depois Colômbia, Equador, enfim. E nossos atletas não têm o mesmo apoio que os europeus, tá? A CBT oferece alguns programas, mas é limitado. Muitos dos nossos talentos acabam ali dependendo, né, de patrocinadores locais ou até de familiares que literalmente investem todas as suas economias no sonho do seu próprio filho. Primeiro, enquanto em esportes como futebol, basquete e futebol americano, os atletas recebem cerca de 50% da receita total gerada pelo esporte, no tênis os jogadores recebem apenas 18%. 18%!
Os torneios ficam ali com 82% de toda a grana gerada. E olha que quem as pessoas vão assistir são os jogadores, e não a organização do torneio. Segundo, o tênis tem uma estrutura completamente fragmentada. Tem a ATP cuidando do masculino, o WTA do feminino, cada Grand Slam se organiza de forma independente, tem a Federação Internacional de Tênis, que enfim, é uma bagunça ali sem coerência nenhuma. E ninguém dessas organizações se preocupa de verdade com a realidade dos jogadores, principalmente dos que não estão no top 50. Deixa eu te mostrar como é a vida de quem está realmente tentando chegar lá. Para você ter uma carreira minimamente sustentável no tênis, você precisa estar pelo menos no top 200 do ranking, porque se você estiver abaixo disso, seus gastos provavelmente são maiores que seus ganhos. E os gastos não são brincadeira, tá? Um técnico de alto nível custa ali em média US$ 75.000 por ano. Isso sem contar as despesas de viagem dele, porque ele viaja com você, né, o ano inteiro. Então coloca aí hotel, passagem de última hora, alimentação, preparador físico, fisioterapeuta, material esportivo, enfim, no final você tá gastando facilmente US$ 150 a US$ 200.000 por ano. E se você não tá ganhando pelo menos isso em premiações, você tá pagando pra trabalhar. Mas voltando ao drama financeiro, tem um detalhe que a maioria das pessoas não entende. No tênis, você não tem nenhuma proteção, nenhuma. E se você se lesionar, problema seu. E se você quiser dar uma parada ali pra ter um filho, problema seu também. Se você precisar de um tempo pra cuidar da saúde mental, se vira, porque você não é funcionário de ninguém. Você não tem direitos trabalhistas, você não tem salário mínimo, por exemplo. Você não tem férias remuneradas, nada. A única coisa que você tem é a pressão absurda de ter que ganhar partida atrás de partida para conseguir pagar suas contas. E aqui entra o sistema perverso dos pontos, porque no tênis tudo gira em torno do ranking, né? E o ranking depende dos pontos. E os pontos você só consegue jogando. Então, mesmo quando você tá quebrado ou quebrada financeiramente, mesmo quando você mal tem dinheiro para pagar um hotel, você precisa continuar jogando. Porque se você parar, você perde pontos. Se você perde pontos, você desce no ranking. E se você desce no ranking, fica ainda mais difícil de ganhar dinheiro. É um ciclo vicioso realmente cruel. E sabe o que é mais triste? É que muitos talentos incríveis estão sendo desperdiçados por causa disso. Quantos jogadores brilhantes desistiram do tênis não por falta ali de talento, mas sim por falta de dinheiro? Quantas futuras campeãs nunca chegaram lá porque não tinham família rica para bancar? A tunisiana Ons Jabeur, eu acho que é assim que fala, quase desistiu do tênis várias vezes por problemas financeiros. O americano-francês Tifo cresceu literalmente dentro de um clube de tênis porque o pai dele trabalhava lá como zelador e não tinha onde morar. Quantos Gugas, quantas Beatriz Haddades e outros jogadores a gente não perdeu pelo caminho porque a família não tinha US$ 400.000 para investir? Esses conseguiram, mas quantos não conseguiram? Teve uma tenista que marcou muito. Ela não quis se identificar na entrevista, mas contou a história dela. Ela foi a primeira jogadora número 1 juvenil do país dela em 37 anos. Sonho de criança virando realidade. Ela chegou no top 100 do mundo, estava vivendo o sonho, até que uma série de lesões e derrotas fez ela cair para o número 400 do ranking. E de repente ela se viu sem dinheiro para pagar o técnico, sem dinheiro para pagar passagens, tendo que realmente voltar a jogar torneios de categoria baixa só para tentar se recuperar financeiramente. Ela disse uma coisa ali que realmente arrepiou. Teve momentos que eu não conseguia pagar nem os treinos semanais do meu técnico. Eu tinha que ganhar um Grand Slam realmente só para eu recuperar economicamente. Pensa na pressão disso. Você precisa ganhar um Grand Slam só para sair do buraco financeiro. Sendo que Grand Slam são os torneios mais difíceis do mundo, com os melhores jogadores do planeta. A verdade cruel é essa. É mais difícil ganhar a vida no tênis profissional do que praticamente em qualquer outro esporte de alta competição. Mas olha, nem tudo tá perdido. Algumas jogadoras estão começando a levantar a voz, estão se organizando, estão realmente exigindo mudanças, porque elas sabem que se não lutarem por isso, vão estar desperdiçando todo o trabalho que fizeram. E vão estar fechando as portas também para futuros talentos incríveis das próximas gerações. O que precisa mudar? Muita coisa. Pode criar um aumento percentual da receita que vai para os jogadores, isso já ajudaria muito, dar proteção em casos de lesão ou maternidade, unificar ali as organizações para ter mais força de negociação. Alguns torneios já começaram a fazer pequenas mudanças, mas ainda muito pouco, porque no final das contas o tênis só vai ser sustentável quando cuidar de todos os seus atletas. Não só do top 100 ali que aparece na TV, mas também daquela jogadora ranqueada em 387, por exemplo, que está lutando para pagar o seu hotel. São esses jogadores invisíveis que fazem o circuito girar.
que preenchem as chaves dos torneios, que jogam as classificatórias, que mantêm ali o esporte vivo de verdade. E se o sistema continuar quebrando essas atletas, uma hora o próprio tênis vai quebrar junto. Obrigada por assistir. Se você gostou desse vídeo, utilize nossos cupons que estão na descrição. E nós contamos a história das irmãs Williams aqui no canal, que vieram muito de baixo para se tornarem a maior de todos os tempos. E tem detalhes dessas histórias que talvez você não conheça. Então, clique no vídeo que está aparecendo aqui, ó, na tela para você assistir. Muito obrigada e tchau!